Descobri que o meu marido fazia amarração para eu não terminar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos ao Vexa. Eu sou a Vitória e antes de começar, eu preciso dar um aviso. O relato de hoje foi enviado por uma inscrita aqui do canal e ela me pediu para esperar um tempo antes de contar, porque ela tinha medo que ele descobrisse. Hoje, finalmente, com a permissão dela e com todos os nomes já trocados, eu vou contar para vocês o que aconteceu com a Mariana, uma mulher de 32 anos do interior de Minas Gerais, que descobriu que o homem que ela amava estava fazendo algo terrível com ela há 6 anos. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você já desconfiou de alguém. Vamos começar. A Mariana começa o relato assim: Vitória, eu preciso desabafar. Isso porque mesmo depois de tudo, eu ainda tenho pesadelos. Eu conheci o Rodrigo em 2017, numa festa de aniversário de uma amiga, em Belo Horizonte. Eu tinha 26 e ele 31. Foi aquele tipo de paixão que parece coisa de novela. Em uma semana, a gente já estava se falando, todo dia. Em um mês, ele me pediu em namoro. Em 6 meses, a gente já morava junto. Gente, 6 meses já morando junto? Isso já não me soa muito bem. Porque geralmente, quando a pessoa apressa muito as coisas, já tem alguma coisa estranha por trás. Mas vamos lá. No início era perfeito. Rodrigo era atencioso, fazia café da manhã, deixava bilhetinhos, me ligava no trabalho, só para dizer que estava com saudade. Minhas amigas falavam que eu tinha tirado a sorte grande. Minha mãe adorava ele. Era literalmente o homem dos sonhos. A receita de bolo para dar tudo errado. 6 meses já morando junto e ele era perfeito. A gente casou em 2019, numa cerimônia simples, e foi exatamente depois do casamento que coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Primeiro foi o sono. Eu sempre dormia bem, mas comecei a ter pesadelo quase toda noite. Sonhava que estava amarrada numa cama, que eu não conseguia me mexer, que tinha alguém olhando para mim do canto do quarto. Isso também já é um detalhe bem importante. Pesadelo recorrente logo depois que tu te envolve com uma pessoa, eu acho que também já é um sinal bem forte de que tem coisa errada. Depois começou o desânimo. Eu sempre fui ativa, dava aulas de inglês, fazia academia, comecei a sentir um cansaço que parecia que não tinha fim. Fui em 3 médicos diferentes, fiz exame de sangue, de tireoide, de tudo. Não achavam nada. Um médico chegou a sugerir que fosse depressão, mas eu não me sentia triste. Eu me sentia drenada, como se alguém tivesse sugando a minha energia todos os dias. Eu acho que esse é o sintoma mais clássico de quem tá sofrendo por um trabalho espiritual. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, mas eu já vi vários relatos parecidos. A pessoa não tá doente fisicamente, mas ela tá sendo consumida espiritualmente. Em 2021, eu comecei a perceber comportamentos estranhos do Rodrigo. Ele sumia toda quarta-feira à noite, dizia que ia jogar futebol com os amigos, mas voltava sem cheiro de suor, com o cabelo arrumado. Eu nunca cobrei, porque ele sempre me dizia: você confia em mim ou não confia? Eu confiava. Na verdade, o Rodrigo dava sinais, né? Desde sempre, pelo que eu entendi. Um dia, em junho de 2022, eu estava limpando o quarto e fui mexer no armário dele para organizar as camisetas. E atrás de uma caixa de sapato, eu encontrei algo que mudou a minha vida. Era um pano vermelho enrolado. Quando eu abri, dentro tinha uma foto minha. Uma foto que eu nem sabia que ele tinha tirado. Estava enrolada, com fios do meu cabelo,
e tinha uma palavra escrita atrás: presa. Meu Deus, que sinistro. Imagina só, tu encontra uma foto tua que tu nem sabe que existe, cheia de fio de cabelo e com coisa escrita. Eu já ia vomitar. Vomitar de nojo e medo, porque tu tá ali literalmente amarrada com uma pessoa que tem capacidade de fazer uma coisa dessas pra ti. Pra mim é uma traição, é tudo e mais um pouco. Eu fiquei paralisada. Sabia que era macumba, sabia que era contra mim, mas não sabia o que fazer. Tive medo de confrontar o Rodrigo, coloquei tudo de volta exatamente como estava e fingi que não tinha visto nada, mas eu não conseguia mais dormir. Eu comecei a investigar discretamente, comecei a anotar todos os dias em que o Rodrigo saía e que horas voltava. Comecei a checar o histórico do celular dele quando ele dormia. E foi aí que eu descobri. Ele tinha uma conversa com uma mulher chamada Dona Cleusa, salva como mecânico. As mensagens eram sobre mim. Ele mandava fotos minhas, pedia trabalhos diferentes. Tinha mensagem dele dizendo: ela tá querendo terminar. Preciso de algo mais forte. E ela respondia com listas de coisas que ele precisava trazer. Cabelo meu, unha, roupa íntima usada, foto recente. Gente, lembrando que ele fazia isso durante anos e ela não conseguia terminar com ele. Ela já tinha todos os sinais, se sentia drenada, se desconfiava das coisas que ele falava, que nem ele dizia que ia jogar bola e ela já achava estranho. E ela literalmente estava presa nessa situação. Que coisa horrível, né? Eu li umas mensagens em que ele falava: não importa o quanto ela briga comigo, ela sempre volta. Você é a melhor, Dona Cleusa. Eu lembrei. Toda vez que a gente brigava feio, eu jurava que ia embora, fazia as malas, mas no dia seguinte eu já não tinha mais coragem. Eu voltava chorando, pedindo desculpa, sem nem entender o porquê. Eu não sabia o que fazer, tinha medo dele, tinha medo de confrontar. Então liguei para a única pessoa que eu confiava, minha tia Lúcia, irmã da minha mãe, que sempre teve uma ligação forte com a Umbanda. Eu contei tudo, chorando, tremendo. Ela ouviu em silêncio e disse: Mariana, vem aqui em casa agora. Não passa na sua casa, não pega nada, vem como você tá. Pelo menos a Mariana ainda tinha a sorte de ter uma pessoa da família que entende disso, né? Porque eu, por exemplo, não tenho. Só tenho quem fosse fazer contra mim. Mas pra me ajudar, eu não teria. Eu peguei o carro e dirigi as 2 horas até a casa dela. Quando cheguei, ela já estava com uma amiga, Dona Iracema, uma mãe de santo de 70 anos. Sentei no sofá e Dona Iracema me olhou nos olhos e disse: Filha, você está carregando o peso de 3 pessoas. Tem um homem te prendendo, tem uma mulher trabalhando contra você e tem uma terceira pessoa que você nem sabe que existe. Quem será a terceira pessoa? Ela jogou os búzios, ficou olhando um tempo, sem falar nada. Depois respirou fundo e disse: a Dona Cleusa, que trabalha para ele, não é mãe de santo de verdade. Ela é uma feiticeira que cobra caro e faz trabalho com energia pesada. E tem outra mulher envolvida, uma mulher que ele vê escondido. Os trabalhos não são só para te prender. Os trabalhos são para você não enxergar essa outra mulher. Deixa eu ver se eu entendi. Além dela, ele tinha outra mulher e fazia os trabalhos para ela não descobrir dessa outra mulher. Tóxico como é que diz, um elogio, né, para essa criatura. Eu tenho todos os motivos para nunca confiar num cara que se chama Rodrigo. Se tu se chama Rodrigo, me desculpa, mas é verdade.
Dona Iracema disse que não podia voltar para casa naquela noite, que eu precisava ficar 3 dias com ela, fazendo banhos, defumações, orações, que se eu voltasse, ela ia sentir que algo tinha mudado em mim e poderia fazer pior. Eu fiquei, mandei mensagem pro Rodrigo dizendo que tinha ido visitar minha tia, que tinha passado mal. Ele ligou 3 vezes naquela noite, insistindo para eu voltar, e eu desliguei o celular. Geralmente esse tipo de cara é bem carrapato, né? Então se tu tem um marido carrapato, fica esperta. Nos 3 dias, Dona Iracema fez de tudo: banho com sal grosso, banho com folhas, defumação com arruda, oração no terreiro. No dia seguinte, eu acordei vomitando uma coisa preta. Uma coisa preta que parecia borra de café misturada com sangue. Dona Iracema olhou e disse: "Tá saindo, continua firme." No terceiro dia, ela me chamou e disse: "Você vai voltar para casa, vai entrar, pegar todas as coisas dele e vai embora. Mas antes, vai destruir o trabalho dele. Eu vou te dizer onde tá o resto." Eu voltei para casa no domingo de manhã, sabendo que Rodrigo estaria no futebol, ou no que ele dizia que era futebol. Dona Iracema tinha visto que ele tinha enterrado coisas no quintal. E, gente, eu cavei. Que medo do que ela pode ter encontrado, né? Embaixo do pé de manga, a uns 30 centímetros, tinha um pote de barro fechado com cera. Eu abri. Dentro tinha mais fotos minhas, com agulhas espetadas. Tinha um pedaço de tecido que parecia da minha camisola velha, que tinha sumido há 2 anos. Tinha um papel com meu nome escrito 33 vezes, e o nome dele escrito por cima do meu. Gente, cobrindo o meu. Esse negócio de roupa sumindo também é bem característico. Inclusive, tem umas roupas minhas que sumiram e eu nunca mais vi na minha frente. Uma calça marrom que eu tinha. E naquela época, na minha casa, morava uma pessoa que fazia esse tipo de trabalho. No caso, era casada com meu irmão. E essas roupas simplesmente sumiram. E a minha vida deu muita zebra também naquela época. Eu enrolei tudo num pano branco, como Dona Iracema mandou. Peguei minhas coisas, o mais importante, e fui embora. Deixei só uma carta em cima da mesa. Eu sei o que você faz com a Dona Cleusa, eu sei da outra, não me procura mais. Naquela mesma tarde, Rodrigo me ligou 47 vezes. Mandou mensagens desesperadas, ameaçou se matar, ameaçou me matar, foi para casa da minha mãe e graças a Deus minha mãe não abriu a porta. Por 3 meses ele me perseguiu, até que um dia simplesmente parou. Hoje, 2 anos depois, eu vivo em outra cidade. Mudei de emprego, mudei tudo. Soube por uma amiga que Rodrigo casou de novo, com outra mulher, e que em menos de 6 meses depois que eu saí, adivinhem, ela já saiu também. Dizem que ela emagreceu 15 quilos, ficou doente e ninguém sabe explicar. Com certeza, ele com esse perfil deve continuar fazendo para as outras mulheres que ele já teve, né? E que ainda vai ter. E é importante que a gente fale sobre isso para que as pessoas comecem a conseguir entender os sinais, né? Mais cedo até que a Mariana, porque ela ficou anos com ele. O recado que eu deixo é esse: se você se sente drenada do nada, se tem pesadelos constantes e se sente que alguma força te prende numa relação, que você sabe que te faz mal, busca ajuda. Não tem nada de errado com você. Pode ser que alguém esteja te prendendo de alguma forma que você não consegue ver com os seus próprios olhos. Mariana, obrigada por ter dividido a tua história com a gente.
De verdade, eu sei que não foi fácil. Eu espero que tu te cure, que tu consiga ter um relacionamento saudável. Porque esse tipo de relacionamento sempre deixa marcas e depois é difícil seguir em frente sem vincular uma pessoa na outra, um caso no outro. Enfim. E para ti que tá assistindo, comenta se tu já desconfiou de algum sinal, de alguma coisa parecida. Se tu conhece alguém que vive assim, curte o vídeo, se inscreve. Se tu tem uma história para contar, manda no e-mail aqui na descrição, que eu vou estar trazendo ele. Respeitando a tua privacidade, é claro, mudando os nomes, os endereços. E eu te encontro aqui amanhã com um relato bem pesado sobre trabalhos que a sogra fazia para nora. Vocês não vão acreditar no que aconteceu. Um beijo, se cuidem e lembrem-se, nem todo problema no mundo é físico.